Bom dia! E aí, aceita um cafezinho? Logo cedo, na terça-feira. Estamos aqui hoje para falar de um tema que todo mundo tem dúvida, porque assim, ou você é um super expert e às vezes não consegue se comunicar com o seu cliente, ou no caso você tem aí alguma facilidade, mas acaba não entregando o que promete. A gente vê muitas promessas nesse momento de venda de acústica. E hoje a gente vai conversar com o Hugo. O Hugo é uma das pessoas assim que aparecem na minha vida, que eu adoro conhecer, conversar. Ele deve estar chegando por aí. Vamos esperar e ver o que ele tem de dicas para nos ajudar nas vendas dos produtos com... Ó, quem já veio, o Hugo não apareceu, mas o Snarf já apareceu, né? Já tá por aqui aparecendo. Pessoal começando a aparecer. Vamos lá, vamos ver quem é que vem tomar um cafezinho com a gente hoje de manhã. Vamos ver se ele tá com algum probleminha de conexão. Apareceu. Vamos lá, bom dia, Hugo. Vamos te adicionar aqui. Já tá entrando. Fala, Priscila, tudo bem? Bom dia! E aí, rapaz? Já amanheceu? Já amanheceu. Ó, tô com a Ah, xícara de café aqui, ó, ó, da Sonora, tá aceita. vendo? Olá! A minha sempre vai ser um gato diferente. Ah, coisa boa, hein? Eu vejo seus gatinhos, eu acho um barato, Priscila. Hoje são três. Eu busco outro, né? Mas aqui tem que ter um problema de convencimento. Quem sabe em breve eu consigo meu quarto gato. Que coisa boa. E aí, Hugo, como é que você tá? Eu sei que você tá morando no Rio. Eu morei no Rio em 2011, né? Então, Ah, assim, poxa, eu não sabia. eu morei no Rio, morei ali no Flamengo, na Vergueiro. Meu marido foi transferido e, assim, para mim foi um momento onde eu aprendi muito sobre muitas coisas. Saí de Curitiba e fui para lá, foi bem bacana. Eu acho assim, Sei. foi um momento bem especial para mim. Como é que tá sendo para você? Ah, tá sendo muito bom. Fazem 2 meses, um pouco mais de 2 meses que eu tô aqui. E aí tem os dois lados da jornada, o lado meio turista da coisa, né? Que você quer ir, quer conhecer as coisas que Sim. com mais tempo, né, morando no lugar. Você tem mais facilidade de conhecer. E tem o lado profissional também, né? O mercado do Rio de Janeiro é muito interessante, né? O nosso setor, do modo geral, ele sofre com mão de obra no Brasil inteiro. Mas Aham. tem algumas regiões que sofrem mais, né? E eu considero o Rio de Janeiro como uma região que sofre bastante com a mão de obra. É Só que ao tudo mesmo muito tempo tem muita difícil. demanda. Ao mesmo tempo tem muita demanda, ao mesmo tempo a arquitetura é bem forte, então é um desafio muito bom. Eu gosto de desafios assim, onde você tem demanda, você precisa se qualificar, você precisa é, agregar valor, entregar qualidade, onde a maioria, né, das empresas não estão nesse estágio. Então, é um ciclo muito interessante de se estar, viu, Priscila? E eu estou amando aqui, a Sonora é uma empresa incrível. Que bom. Eu acho o Rio de Janeiro, assim, uma das coisas que... Eu saí de Curitiba onde tudo é certo, né? É aquela cidadezinha meio videogame. E daí eu cheguei no Rio de Janeiro, eu lembro a primeira vez que eu fiquei ali parada em Copacabana, olhando aquelas janelas nos prédios.
E é muita loucura, porque é uma janela diferente da outra, cada um vai fazendo do seu jeito. E eu lembro que na época até eu escrevi um artigo para uma revista do setor sobre o quanto vale, né, você poder mudar a sua janela, mudar a sua configuração sem se preocupar com o condomínio. E existe um prédio na Alemanha que ele fala sobre isso, né? Que são 300 apartamentos e todos com janelas diferentes, em formatos, em cores. E é um ícone da arquitetura, porque o que vale realmente é o individual, né? Você mora em condomínio, sim, mas o que vale é aquela beleza se você não tem qualidade de vida dentro da sua casa, do seu lar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente coloca, e é onde eu queria começar a falar contigo, assim, por que as pessoas se incomodam tanto com barulho? O que você acha, Hugo? E o que você sabe, né? Porque para mim, assim, eu acho, você sabe. Não, eu acho que como tudo na vida é uma série de fatores, né? E a gente pode falar disso de uma forma bem leve para a gente entender o conceito da coisa e conseguir transmitir isso para o cliente, porque existe uma linguagem que só a gente fala entre a gente, que é o techniquez, né? O techniquez não vai para o cliente, ele Não. não atinge o objetivo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de barulho, a gente precisa entender pelo menos três coisinhas que, se a gente falar de uma Vou forma anotar. bem didática para o cliente, Hum, dá muito certo. Primeiro, a gente precisa entender que o barulho é uma fonte de emissão de ruído. Você tá. tem essa fonte de emissão. Segundo, a gente precisa entender que existe um entorno, existe algo que vai estar ali como algo intermediário a essa fonte de ruído. E terceiro, a gente precisa entender que por detrás de uma reclamação sempre existe um reclamante, ou seja, sempre existe uma pessoa, Tá. né? Então, fazendo um paralelo aqui com a parte técnica da coisa, mas deixando de uma forma descomplicada, só existe uma reclamação quando existe uma pessoa e quando existe uma fonte de ruído e quando existe uma interface que não está resolvendo a coisa. Ah, Então, ok. se a gente elencar aqui esses três processos, emissor de ruído, a interface que devia vedar, isolar esse ruído, e a pessoa que está reclamando lá atrás, né? Então, se a gente focar só em quem está recebendo ruído, a gente vai ter diversas questões aí. A primeira questão é que nós, seres humanos, nós temos um aparelho auditivo, um ouvido, que tem uma característica específica, né? E Tá. você aí, Priscila, que tem seus gatinhos, né? Os seus gatinhos não ouvem igual a gente, né? Da mesma forma do que o que acontece na natureza não é o que a gente ouve. Nosso ouvido ele tem uma percepção específica por conta do formato do aparelho auditivo. Uhum. Então, o porquê que o cliente ouve alguns tipos de ruído, agora sendo bem Sim. didático e bem comercial, é simples assim, Priscila. O nosso ouvido ele tem mais sensibilidade para frequências agudas. Vamos Tá. transformar isso na prática agora? Na Tá. prática, frequência aguda o que é num cotidiano? É uma moto passando, é a buzina da moto, é uma sirene de uma ambulância, ah, são os carros passando naquela rolagem de pneu E mais isso chama a agudos. nossa atenção quando a gente tá, tipo, eu tô aqui concentrada, mexendo no computador, mexendo no Total, celular. É esse o barulho que realmente vai tirar a minha atenção do que eu tô fazendo e me puxar, certo? total. E deixando isso E vai mais me prático acordar. ainda, total. Deixando isso mais prático ainda, como é que nossa audição funciona? Tem algo que a gente chama na acústica que são frequências. O que é frequência? É a característica daquele Frequências. som. A característica daquele som. A gente chama alguns sons de sons graves. Por exemplo, um som de um motor, um som de um navio. É um som é mais grave, né? Uhum. E o som mais agudo, que foi esse som que eu exemplifiquei aqui. Uma buzina de uma moto, uma sirene de uma ambulância. São sons mais agudos. O Tá. nosso ouvido, ele é surdo para as frequências graves. Tá. Então, para eu ouvir uma frequência grave, eu preciso de uma intensidade, de um volume muito maior do que o que a gente precisa, do que eu preciso para uma frequência aguda. Se a gente tiver uma frequência aguda num volume mínimo, Priscila, a gente Já já percebe. incomoda. Imagina quando a gente tem essa frequência aguda num volume mais alto. Aquilo não só incomoda, aquilo irrita.
sabe? E ele atinge muito mais fácil o limiar da dor. E é por isso que a gente sente estresse, é por isso que a gente sente ansiedade, é por isso que a gente não consegue dormir, e é por isso que a gente não tem saúde durante o nosso dia, principalmente quando no nosso entorno tem esse tipo de característica de ruído aí. Diz uma coisa para mim, Hugo. Aqui onde eu moro, né? Até ontem eu saí para fazer algumas externas e tudo mais. O que mais tem no bairro não é morador, é jardineiro, né? E até eu Uhum. tenho uma colega que ela é influencer aqui no bairro e ela diz assim, ah, no meu país, e daí fala o nome do bairro, o jardineiro está sempre por aqui. Aquele barulhinho de corta-grama, eu brinco, eu já não escuto mais, porque eu já me acostumei, já são 5 anos aqui, mas aquele barulhinho de corta-grama, tem solução? Olha, você tocou num ponto bem específico e muito desafiador para a construção civil do modo geral. E é interessante a gente abordar esse tema depois, porque esse ruído ele está dentre essas classes que a gente citou aí de características de ruído extremamente agudo e que prejudica muito a nossa saúde por conta da nossa alta percepção, né? Sim. Então, quando a gente fala de como resolver isso, a gente entra numa variável muito grande na engenharia, sabe? E a gente precisa entender qual que é o papel da janela nisso. Tá. Né? Eu acho assim, é meio complicado, né? Porque são 20 anos trabalhando, né, com arquitetura e tal, 13 com esquadrias nesse mercado. E a gente sempre diz assim, não, porque é acústico, porque não é acústico, porque isola, porque não isola, porque é um tratamento. E assim, eu tenho muito cuidado, até porque infelizmente o Brasil já sofreu, né, por essa questão do isolamento acústico, mortes e tudo mais, que é uma coisa que me pega muito forte, porque eu acho que uma construção ela nunca pode acabar com a vida de uma pessoa, né? E a gente teve lá a questão da Boate Kiss, que foi realmente causado devido à necessidade de isolamento acústico, porque provavelmente estava incomodando pessoas, eles tentaram resolver com um tratamento, né? E o que eu queria é, saber o que que é tratamento acústico, o que que é isolamento acústico e o que que a gente busca na construção, né? Quando a gente está aí negociando, principalmente uma esquadria, alguma coisa nesse sentido. Legal. Agora a gente entrou na parte que eu gosto, que eu sou apaixonado por isso. Né? Ah, Então, basicamente é o seguinte, né? Se a gente responder de forma clara, a diferença o isolamento e o condicionamento, eles juntos fazem o tratamento. sim, Né? Porque quando você fala de isolamento e condicionamento, você trata e você tem um projeto acústico. O tá. que é o isolamento? O isolamento é quando você quer realmente isolar ou separar aquele ambiente dos demais, certo? Hum, Olha lá que gatinho lindo. é que ele estava fazendo barulho aqui, não estava deixando a mãe trabalhar. Qual que é o nome dele, Pri? Esse é o Snarf. Esse só quem é mais velho aí vai saber da onde vem o Snarf. Olha aí, olha aí. Que Você é muito bonitinho. novo para ter assistido o Snarf na TV. Não vou mentir, não assisti. Não vou mentir, não vou fingir costume aqui não, porque não Não, vai dar esse daí certo. você não sabe, porque eu chego às vezes na veterinária e o pessoal diz assim, como é que pronuncia? Eu digo, ixi, você tem menos de 30. Pois é, e eu tô nessa categoria ainda. Ainda. E aí, continua. Mas, Então a gente falou mas isolamento e condicionamento, eu tenho tratamento. Como isso. assim? Então, o isolamento é basicamente quando eu tenho um ambiente, eu tenho uma sala, ou eu tenho uma sala que ela tem uma face que é fachada, e eu quero separar ela dos demais ambientes. Ou Tá, eu quero emitir algum som dentro dessa sala, eu não quero que incomode a sala adjacente, ou eu não tá. quero ouvir o que está sendo. Né? Isso é isolamento. Condicionamento é quando eu tenho uma sala a qual eu falo, ou eu tenho algum evento lá, e eu não consigo perceber com clareza aquilo que está sendo, o que está acontecendo. Isso é muito comum no corporativo, em salas de reuniões, por exemplo.
quando tem lá uma sala de reunião, você está fazendo uma reunião coletiva e você não consegue perceber muito bem o som dessa sala. Sabe onde Um isso me exemplo muito claro, incomoda? Num onde? restaurante. Restaurante. Restaurante é um exemplo Nossa, é clássico. terrível quando você vai num restaurante com condicionamento horrível, assim, porque você escuta a mesa lá não sei aonde batendo o talher. É Pois terrível, é é. terrível. É muito comum em restaurante e aí é o que a gente chama de condicionamento. Porque você literalmente condiciona o som que está sendo emitido. Você não quer deixar de emitir o som, mas você quer Uhum, condicionar ele numa característica específica que dê qualidade de clareza, inteligibilidade, que ao mesmo tempo não incomode por não proporção. incomode. Exato, exato. É muito comum também, Priscila, em igreja, quando o padre está lá falando e a gente ouve lá toda a reza reverberante, porque é um ambiente que foi feito para ser reverberante. E aí, quando você Uhum. condiciona esse ambiente, amplifica essa voz, você tem um som muito mais direcional e aí você tem muito mais clareza no que está sendo dito, né? É, eu acho que isso é uma coisa meio. Eu lembro que eu comentei contigo, eu morei no Rio, mas eu morei em Santos também. E tinha um restaurante que a comida não era boa, mas a acústica era excelente. E eu sempre dizia pro meu marido assim: ah, vamos comer lá. Ele, mas você não gosta? Eu digo assim, eu sei que eu não gosto muito da comida, mas é tão gostoso o ambiente, acusticamente, é um silêncio gostoso, é algo bom que assim eu acabava indo pelo prazer e daí assim ele tinha aquelas placas que recebiam que eu acho que também Uhum. é uma coisa que faz sentido. Mas assim, Hugo, o que que acontece, né? O que o nosso pessoal das esquadrias fala? Eles pegam a esquadria que eles fazem, eles mandam para o laboratório e o laboratório vem com 28 dB, 15 dB, 18 dB, 32 dB. E daí o vendedor, ele chega para vender para o é muito engraçado, porque o vendedor chega para vender para o cliente e diz assim: "Nossa, a nossa esquadria dá 32 dB". E o cliente olha assim, ah, legal, e não sabe bulhufas. E se ele perguntar o que é os 32 dB para o vendedor sabe menos ainda. Ele só sabe o número e que o D é minúsculo e o B é maiúsculo. O que É, é quando eu falo 30 dB? olha, Priscila, eu como consumidor, Hum, quando eu vou comprar algo que eu não conheço, olha, eu nem tento entender. Porque uma coisa é o nosso. Eu vou te falar a verdade. Uma coisa é o nosso lado técnico, é o que a gente se especializa, estuda para entender. E outra coisa é o uhum. nosso papel como consumidor. O consumidor, ele quer comprar por garantia, ele não quer comprar por ter um curso, uma aula. Já pensou? Você tem que ter um curso de acústica para comprar uma janela? Não. Você vai dar um curso de acústica para o consumidor final? Isso não existe Não tem em como. lugar nenhum. Né? Então, a resposta certa que tem que dar para o cliente é assim: o cliente vai dormir? Ele está comprando essa janela para onde? É para o quarto dele? Ele quer saber se ele vai dormir ou se ele não vai dormir. Ele não Tá. quer saber quantos dedos isola a janela, mas a gente vai falar aqui para dar clareza e para dar base do argumento aí para os nossos amigos, né? Ah, Basicamente, eu estou vendo aqui o Robson, e eu assisti um pedaço da live aí com o Robson, que é, enfim, um profissional ímpar no nosso o segmento. Robson hoje E está ele, concorrendo lá na BNT, né? A gente está aqui só na torcida esperando o resultado. Vamos ver se a gente tem um conselheiro novo do nosso time lá na BNT. Estamos aqui na e ele, torcida. e ele merece muito, porque ele conhece Muito, muito. E muito. fazendo essa menção honrosa ao Robson, eu vi que na live que ele fez contigo, ele foi clínico em abordar a NBR 15575. E abordar todo o ciclo da 15575 e falar do ciclo que vigorou em 2013, né? Então, de lá para cá, a gente tem 12 anos. O que é importante a gente entender, antes de responder o que é o RW, é a gente entender que esse índice ele veio de uma norma da construção civil que desencadeou a atualização da nossa norma de esquadrias. E por que isso aconteceu? Porque o nosso produto ele é um produto que compõe o sistema construtivo. Tá. Né? Então, imagina aí, você vai fazer um orçamento para o seu cliente, a tua janela ela não vai flutuar do nada. Não. Então, vai ser instalada numa parede. Essa parede provavelmente vai estar numa fachada. E essa fachada,
ela não vai estar do nada. Essa fachada ela vai estar apoiada em paredes laterais, no piso, no teto. É uma caixa de construção, né? Então, essa caixa, ela precisa estar muito bem equacionada para que ela performe e que ela entregue o desempenho necessário em todos os requisitos, mas aqui a gente está falando de acústica. Uhum. E daí, da NBR 15575, ela desencadeou uma atualização da 10821, e na 10821, parte 4, a gente tem a classificação de desempenho acústico das esquadrias, né? Sim. Em classes A, B, C e D. É muito interessante falar, poxa, janela acústica, o que é janela acústica? Algo interessante frisar, pessoal, isso serve também de argumento comercial, mas vai te dar clareza para você fazer os argumentos. Todo material, ele tem ali a sua característica de desempenho. Então, quando você fala em acústica, todo material ou é mais ou é menos isolante. Tá. Né? O que é acústico? Aí vai de acordo com o projeto. Nessa classificação, essa classificação veio para deixar tudo um pouco mais didático e fazer a gente entender para a gente passar para o cliente. Quando a gente fala de esquadria classe A, a gente fala de esquadria a partir de RW 30 decibéis. O que Uhum. é o RW? O RW é o índice de redução sonora ponderado. E Tá. aí, É um isso índice. é um índice. E aí isso precisa ser falado com muita calma, né, Priscila? Porque vai deixar a galera um pouco confusa aí, né? Ele é um índice que se refere a algo que está acontecendo por detrás desse índice. E agora Tá. aqui nessa live não dá para a gente destrinchar tudo que acontece por detrás desse índice, senão vira Não, aula pelo e a gente não amor quer. de Deus. Mas esse índice, ele garante que a janela, ela passou por um teste, ela está com um estudo adequado para a nossa audição em todas as frequências que foram analisadas. É isso, tá? Tá. Então, é um índice que nos garante em relação ao isolamento. Tá. Agora, Agora me quando a diz gente... uma coisa, Hugo. Tem parede com menos de 30 dB? Olha aí, olha aí. Na teoria, não deveria ter, hein? Agora na prática, agora, na prática outra coisa. Porque Esses assim, materiais... as pessoas acham que o vendedor, e assim, eu cobro muito dos vendedores, que o vendedor em si, principalmente o vendedor de esquadria, nesse caso do que a gente está falando, ele resolva todos os problemas de acústica e barulho, porque as pessoas elas acham que só porque a parede tem um buraco, todo barulho entra por esse buraco. Né? E a gente sabe que não é bem assim, que existem outros barulhos que eles passam e existem paredes que também não trazem essa qualidade, né? A gente tem aí vários materiais e tudo que a gente sabe que realmente nem só o material, mas o formato com que isso é construído e tudo mais, a gente tem uma noção que talvez o negócio não seja bem por aí. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro pro vendedor é que ele não pode prometer o que ele não vai cumprir, De né? forma alguma. Então, porque eu preciso vender, eu quero vender, mas ele chega lá e a parede realmente ela é uma casquinha, né? Então não tem. E daí ele diz assim, não, porque eu vou colocar aqui um vidro grosso, vou usar um 8x8 laminado, né? O senhor vai gastar um pouquinho mais, mas vai resolver isso aqui. E daí? Que você me diz Ó, sobre o vendedor, assim, na esquadria, principalmente, que vai trabalhar nessa questão acústica, quando ele chega lá e ele observa, né? Ele escuta. Eu acho que quando você falou fonte, perfeito. emissora, algo no meio, e a pessoa, quando o vendedor conversa com essa pessoa, eu acho que entender o que está ali no meio, que não é só a janela, eu acho que é importante. O que você me diria? Perfeito, perfeito. Então vamos por essa linha, então, e de uma forma bem prática. E basicamente é o seguinte: quando você vai ver um projeto, quando você vai entender as características desse projeto, primeiro você precisa entender se esse projeto te dá condição para que a sua esquadria contribua de forma adequada. Esse é o jogo, pessoal. É uma balança.
é uma balança. A balança, ela vai ter ali os seus pesos, eles precisam estar equacionados. Se não estiver equacionado, não vai. E uma dica muito, muito, muito interessante, primeiro, avaliar o desempenho dos materiais, saber se esses materiais foram instalados da forma correta e depois analisar o percentual de participação desses materiais nesse sistema construtivo. Isso é muito legal. Se a gente falar de uma fachada, por exemplo, a gente vai ver ali que vai ter um percentual de participação da esquadria e um percentual de participação da alvenaria. Sim. Né? E quanto maior a esquadria, mais ela tem que contribuir para o isolamento da fachada. Quanto menor, menos ela Menos vai contribuir. responsabilidade. Nesse Menos caso, o responsabilidade. baixinho ele sai de boa, né? Porque a Ele responsabilidade sai dele de é boa. sempre menor. Eu estou aqui nesse time, viu? Porque eu sou baixinho. Então eu estou nesse time. Mas outra questão também, Pri, é o seguinte: além da gente olhar o percentual de participação da esquadria na fachada, a gente precisa entender também uma outra questão: a volumetria, o tamanho do ambiente que está compondo essa fachada, né? Uhum. Então, uma dica aí de proporção, tá? Isso, pessoal, é algo que um consultor ele precisa te respaldar, mas só para você ter uma base na hora da venda, é o seguinte: se a esquadria for grande e o quarto for pequeno, a esquadria ela participa muito por duas questões. Ela precisa ter um RW lá em cima. Ela precisa ter o seu desempenho lá em cima por duas questões. Primeiro, porque ela é grande, e segundo, porque o quarto pequeno ele não é bem condicionado. O som bate várias vezes na parede, porque o som ele tem uma energia específica e quanto menor o ambiente, essa energia ela vai demorar mais para ser gasta, porque ele vai ter para onde? Tipo uma bolinha de ping-pong. Exatamente, Priscila, exatamente. Pensa aí a Bateu, bolinha de bateu, ping-pong batendo na parede bateu. para outra. Agora, se essa sala é maior, essa bolinha de ping-pong ela precisa de mais energia, né? Para E ela ela vai bater ficar de uma parede cansada para outra. antes. Ela vai cansar antes e logo ela vai se aquietar. Então, Sim. ela, esse som ele vai parar de reverberar. Né? Então, salas maiores não deixam o som se propagar por muito tempo. Salas menores fazem com que o som se propague por mais tempo. Agora, vamos para uma parte prática mesmo, Priscila. Ah, Normalmente, quando a gente olha os projetos, o dormitório, ele é maior ou é menor do que a sala? aqui eu nem brinco, porque sim, eu acho que eu tenho uns 200 metros de sala e só uns 20 de dormitório. Não dá para você brincar, não. Mas vamos para o padrão aí das construções. Imagina esses quartos aí que você para você andar assim, sabe? Você sai da cama, você está num corredor ali que só pode ir Sim, de uma direção. E normalmente a janela é grande, ela está bem ali bem na frente. exato. E aí a gente pode agravar mais ainda isso. Uma coisa muito interessante que eu acho que isso aqui vai valer ouro nessa live é o seguinte: o nosso cliente, ele não quer saber o quanto que a janela isola, ele quer saber se ele vai dormir ou se ele não vai dormir. E o que respalda ele nesse sentido não é a NBR 15575, não é a NBR 10821, é a NBR 10152. Dez um Essa cinco norma, dois. 10152, Uhum. perfeito. Essa norma ela vai falar de conforto. E quando Hum. ela fala de acústica, ela fala de conforto em ambientes específicos. E aí ela fala que para dormitório você tem que ter ali um ambiente confortável entre 30 e 40 decibéis ali para você ter essa referência. Tá? Claro que é norma, são índices referenciais sempre. Essa Então é é o índice aquela médio. norma que saiu, porque sim, você sabe que eu tô aí, né? Eu sou do tempo do Snarf, da Chitara, que você já falou que não conhece, tá? Uhum. Então, assim, teve há muito tempo atrás um dono de uma construtora muito grande em São Paulo. A gente foi fazer um evento de acústica e tudo mais. Bem antes daquele negócio que colocava lá os protetor nas coisas por São Paulo. E ele comentou assim: comprei um sonômetro. Então, agora, se a pessoa que compra o meu apartamento reclamar, eu vou lá com um sonômetro.
para saber, porque só a medida acústica não resolve. O sonômetro é quem me fala desse conforto? O sonômetro, sim. O sonômetro fala do conforto. Só que o uso do sonômetro, aí a gente já vai para uma outra questão mais detalhada, é um uso que ele precisa ser um uso normatizado. Então, toda a medição que você faz é uma medição que ela precisa seguir parâmetros técnicos. Então, se você vai fazer uma medição conforme a NBR 10152, a 10151, a 15575, a 10821, você precisa seguir alguns parâmetros técnicos que vão estar em algumas ISOs que vão padronizar Não, isso. eu te pergunto isso porque até esse dia, o que que me falavam? Vai lá, baixa um decibelímetro, né? A gente tinha muito assim, tava começando esse negócio de aplicativo, então a gente tinha lá um decibelímetro no celular e ele colocava, ó, é tanto de barulho e tudo mais. E eu acho que foi aí que um pouco dos vendedores de esquadria se perderam. Porque a gente tinha, eu meço tanto aqui, tá sem a janela, minha janela vai dar tanto, cortou, quebrou, pronto, resolveu o problema. E não é assim. E daí a Então, pessoa eu acho ligava que querendo a garantia e não tinha garantia. A garantia sou Joe. eu acho que tudo dá para você usar como experiência. Uma coisa é você testar e certificar, e outra coisa é você investigar, mitigar aquilo. Isso também funciona, porque o cliente quer solução. Então, eu acho sim que é válido você fazer uma medição com sonômetro e fazer uma medição ali no centro do ambiente e ter esse respaldo de acordo com as referências da MBR 10152. É válido. Só Legal. que a equação, ela não é simples, não. Então, são diversas variáveis. Como a gente já falou, a gente está falando de um sistema construtivo, de que ele tem algumas faces aí, né? Que é fachada, paredes adjacentes, piso, teto. A gente está falando de percentual de participação dos componentes nesse elemento construtivo. A gente não falou ainda, que é muito complexo, nem precisa falar, sobre transmissão por flancos, que é pelas intersecções desse sistema construtivo. E Uhum. duas questões que a gente falou lá no começo. A gente não pode esquecer que a emissão, que a fonte, ela vai ter a sua variação em relação à intensidade, sonora, volume, e de que o reclamante, que é o cliente, ele também vai ter a sua percepção de acordo com o impacto daquilo, de acordo com a variação de frequências. Então é uma Sim, variável muito grande. Muito é grande. muita coisa. Mas é por isso que a gente tem alguns parâmetros técnicos que nos respaldam. E quando uma construtora, por exemplo, vai fazer uma edificação, ela se garante nesses parâmetros. Qual que é a tétrade da acústica para a construção civil? São Hum, 4 normas, Priscila. Então, essas 2 normas mães que desencadeiam as outras duas que vão para o nosso setor. Essas duas são a NBR 10151. A NBR 10151 vai falar de medição e de ruído de entorno. A tá. NBR 10, a NBR 10152, que vai falar de conforto interno. Então, se a gente falou de medição fora e de conforto interno, está faltando alguma coisa que fale da interface, Isolamento. né? Exato. E aí onde a gente vai ter a 15575, que vai falar ali de vedações verticais, que vai falar sobre desempenho acústico de fachadas, e como a gente está falando de janela, a gente É, tem que esse falar da norma 821. setor, que é. Exato, exato. Agora, do modo bem prático, quando você vende uma janela acústica, que chama de janela acústica, né? A janela classe A, você precisa entender se essa janela classe A ela vai ser o suficiente para fazer o isolamento acústico do teu projeto. Como é que você faz para entender isso? Primeiro, para você cravar, você não pode fazer isso sozinho, você já juntou uma consultoria. Mas para ter base, para entender, basicamente você entender se os outros materiais performam na mesma condição ou numa condição maior, qual que é o percentual de participação do seu material e dos outros materiais, e qual que é a fonte de ruído externo e o que o cliente reclama. É basicamente isso, Priscila. Não dá uma esquadria. O que eu costumo falar sempre a esquadria, ela contribui. Ela não é a construção, a esquadria não é a casa, a esquadria não é o prédio, a esquadria ela participa. E ela contribui em todos os requisitos e na acústica também é assim. Sim. Tá? Posso te Agora, se a contar gente uma falar sobre. coisa, Hugo?
Eu estava aqui Posso. lembrando, né? Você falando assim, e eu tenho, tipo, ó, uns aninhos aí a mais de experiência atendendo todo tipo de cliente. E eu lembro uma vez que, quando começou esse negócio de fazer ensaio e tudo mais, e as construtoras, não, me manda o ensaio, porque o consultor falou que eu preciso de um RWX e tal. E daí eu estava um dia conversando com um comprador de uma construtora em São Paulo, e era muito característico, assim, Zona Sul, avião passando em cima, certo? E aquela Certo. coisa, né? Congonhas e tal, e ele pegou e falou assim, não, eu preciso de tanto. Daí eu falei assim, não, a minha dava tanto. Na época eu trabalhava com PVC, 70 milímetros, a gente tinha, né, a instalação do PVC é diferente da instalação do alumínio, então ela já te dá uma garantia ali nos detalhezinhos, né, mais fácil. E daí ele pegou e me mostrou um ensaio de um sistema que eu sabia que não daria aquele resultado, mas ele falou assim, ó, isso daqui conseguiu. Daí eu falei assim, tá. E ele te mandou, né, o mockup dele? Não, eu fui acompanhar o ensaio. Eu falei assim, nossa, você foi acompanhar o ensaio e deu esse resultado? Fui. Ficou um pouquinho difícil de abrir, ele me contando e eu bem quieta, né? Porque eles colocaram alguma coisa dentro desse sistema para isolar. Hum, meu Deus. E daí eu já fiquei lembrando, né, que o pessoal vai lá, fura, mete uma espuma. A gente sabe o que o pessoal faz, né? E eu acho que eu queria, sabe, finalizar com isso. Eu falo muito de segurança, né? Até a gente faz o Congresso Brasileiro de Guarda-Corpos. E a acústica, apesar das pessoas elas não levarem a acústica a sério com relação à segurança, aquilo me lembrou muito, e daí, muitos anos depois, a gente teve o problema no Flamengo, né, dos meninos lá, que também foi causado por um problema de acústica, né, que eles fizeram lá um isolamento térmico e acústico que servia e que ele é inflamável. Né? Então, às vezes as pessoas elas tentam, a mesma coisa aconteceu na Boate Kiss. Então, eu acredito que quando você trabalha com acústica, e daí eu vou passar a bola para você, quando você trabalha com acústica, você precisa se unir a materiais que pensam assim, e não pegar o seu material e tentar enfiar uma espuma lá, uma casca de ovo. Eu já vi cada coisa, né? Que a gente tinha antigamente das caixinhas de ovos. Talvez também não seja do seu tempo, mas era muito comum a gente ir nas baladinhas e ter caixinha de ovo lá, então, atrás do palco. Eu queria que você falasse sobre essa responsabilidade de um vendedor que está vendendo acústica, de realmente procurar um consultor. A gente nem cogita, né, que isso não seja importante, porque é uma das coisas mais importantes, que é impossível a gente saber tudo, e eu acho que cada um se especializa. Mas essa questão do material e do risco que tem de você fazer, aqui no Sul a gente chama enjambração, né? De você dar um jeitinho para resolver o problema do cliente, né? Porque você tem a questão de incêndio, você tem tantos outros problemas, né? Até o funcionamento, eu lembro que ficou um pouquinho difícil para abrir. Eu falei assim, né? Ficou um pouquinho difícil para abrir hoje, que o negócio está novo e no laboratório. Imagina a pessoa usando, né? Isso todo dia. Queria que você, para a gente fechar, né? Falasse sobre essa questão da responsabilidade de buscar materiais que realmente vão para essa pegada acústica. Legal, Pri, legal. Duas coisas que eu queria falar aqui. É, caixa de ovo eu já vi bastante, porque eu vim da música, sabe? Ah, Eu gosto de instrumento musical, já fui em muito estúdio, eu toco guitarra. Então, minha infância praticamente foi ver caixa de ovo em estúdio e falar, nossa, isso aqui deve funcionar muito bem, né? pois Mas é, né? é realmente preocupante como nas construções se confunde muito performance e desempenho com segurança. A galera confunde muito. Gente, em primeiro lugar, vem a segurança, depois a performance e o desempenho. Né? E hoje a gente já tem mais respaldo técnico para isso, já tem normas responsabilizando diretamente quem especificou.
Mas até ter o incidente da Boate Kiss, ter esses outros incidentes aí, não tinha isso, né? Então ficava tudo muito solto. Então, sendo bem claro e falando ali para esquadrias, já desmistificando algumas coisas, primeira coisa que a gente precisa lembrar, que a esquadria, em 90% das suas tipologias, é um material que se movimenta. Olha só, se a gente falar de uma parede que vai estar fixa, parada, bem vedada, é uma coisa. Se a gente falar de uma esquadria que desliza, de uma esquadria que abre, de uma esquadria que se projeta, existem outras variáveis muito mais importantes do que um preenchimento de um material. Sim. Tá? Então a gente precisa entender qual que é o passo a passo. E esse passo do preenchimento de um material, ele não é o principal passo para você garantir o desempenho acústico de uma esquadria que se movimenta. Tá? Ainda Então, bem. a gente já tira muita coisa da frente. Mas eu te digo É, assim, eu faço caras e bocas, por isso que eu tento manter o Botox em dia, né? Mas a gente escuta cada coisa, a gente escuta, daí você escuta aquilo assim, é teu cliente, você sabe que é uma negociação de 1 milhão, 2 milhões e tudo mais, e o cara fala um negócio desse e você diz assim, ah, tá, legal. pois é, pois é. Infelizmente, o cliente acaba sendo ludibriado por argumentos como esses, né? E eu vou Sim. além, viu? Para a gente criar uma polêmica bem no final da live aqui também. Hum, Quando a gente fala de uma fábrica de esquadrias, eu acredito que a gente esteja falando aqui com esse público que são, né, os sim, fabricantes de alto padrão. Gente, uma coisa é você entender o quanto aquele sistema funciona, porque você submeteu ele a um teste, mesmo assim, como a Priscila falou, tem muita variável. Não é porque o produto foi testado no laboratório que ele vai performar exatamente da mesma forma no campo. Não vai. Eu já te falo de cara, não vai. Por qual motivo? Porque você vai submeter ele a uma instalação e essa instalação ela vai ser variável. Você sim, vai treinar o seu instalador, mas o seu instalador ele não vai estar igual todo dia. Num dia, ele foi para casa, ele conversou com a esposa dele, ele teve uma discussão, não teve, ele vai ter que manter um padrão de trabalho. Então a gente está falando de serviço. E aí exato. você tem que medir esse padrão de trabalho dele também. Né? Como que se mede isso? Com medição de campo. Mas enfim, fora isso, você tem outras variáveis também. Se você já tem todas essas variáveis com tudo testado, tudo certinho, o porquê que você vai fazer uma especificação fora das condições de testes e vai vender isso para o seu cliente como se fosse verdade? Por que você vai aumentar a espessura de um vidro, sabendo que o vidro por si só ele tem um isolamento acústico maior, sendo que você nunca testou no seu sistema e não sabe se isso vai funcionar? Né? Uma coisa, pessoal, a gente está falando aqui, ó, tudo vai indo dessa lógica. A gente saber, a gente analisar um material de forma isolada. Outra coisa é a gente analisar a performance dele composto num sistema que, pior ainda, no nosso caso, um sistema que se movimenta. Exato. É muito complexa a mecânica de um produto como esse. Então, já para desmistificar algumas coisas, tudo um equilíbrio, uma equação. A gente falando de esquadria, a gente tem a tríade da esquadria, né, que é vidro, perfil e componentes. Dentre eles, os mais importantes, né, de vedação, ali, quando a gente fala de esquadria de correr, principalmente. Então, isso precisa harmonizar. Né? Então, preencher a esquadria, os perfis da esquadria, não é o caminho correto. O caminho correto é você vedar os pontos de intersecção, é vedar as frestas. Você sabe que E assim, você fala isso. você Não está é uma lembrando de coisa de muita coisa aí. brasileiro. Não, eu tô aqui lembrando, hoje eu tô tendo algumas, acho que eu acordei, eu não sonhei essa noite, então tá vindo algumas coisas. Você sabe que eu sempre trabalhei com empresa alemã, né? E eu aprendi umas coisas bem erradas com o pessoal que fazia os ensaios lá na Alemanha. Não é uma coisa Ô, de louco. brasileiro, não, dá esse jeitinho, tá? Então, assim, não tá dando tal resultado do ensaio, faz não sei o que ali na janela, né? E acerta. Por quê? Eu Uma nem posso falar coisa disso, mas eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa. Com experiência de laboratório, é, eu já vi muita coisa. é muito complicado, e por isso que a gente sempre diz assim, a gente tem, né, os laboratórios que são, foi o que a gente falou na live da semana passada, sobre os laboratórios, sobre tudo isso. Gente, se una um material de qualidade, sério, né?
faça o seu trabalho, né? Não queira inventar, porque assim, eu sempre digo assim, você tem uma fábrica de esquadrias, você é um vendedor, faça o seu trabalho com relação a isso, né? E entregue para o cliente o que você pode entregar para o cliente. Não prometa para o cliente que ele vai dormir tranquilo, né? E você fala muito assim, ele vai dormir? Ele vai dormir. Se ele vai dormir tranquilo, daí já é um outro problema, porque a gente não sabe o que ele está passando, né? Mas assim, a questão, se o que incomoda ele é o barulho, que o que incomoda ele seja outra coisa. Então, eu sempre tomo muito cuidado no que você vai prometer e o como você vai fazer isso com o seu cliente. Eu acredito que uma das coisas que eu vejo muito, isso, né, a experiência internacional me trouxe, não é uma coisa do Brasil, né? É uma coisa realmente que a gente vê lá fora, a gente vê em outros países, de tentar resolver. O cliente vem com uma queixa, eu quero vender, porque todo vendedor quer vender. A gente tomar muito cuidado com eu vou pegar o dinheiro do cliente para entregar alguma coisa, né? Em primeiro momento, que seja uma coisa segura, né? Em segundo momento, não entreguei isso, não suma. Não fuja, não desapareça, não bloqueie o seu cliente, né? Então saiba, converse, explique, porque normalmente quando o cliente ele já chega, que você colocou lá no seu Instagram, trabalho com janelas acústicas. Quem é esse cliente que vem, né? Você já deve ter aí encontrado assim, quando ele chega, eu procuro uma janela acústica. Para ele, uma janela acústica, ele está entrando naquele estúdio de música. Eu não sei se você já ouviu, Priscila, mas é muito comum a gente ouvir assim argumentos de vendas cravando percentuais, sabe? A janela isola 70%, 80%. Né? É do que esse percentual? É sobre qual variável? A gente já citou diversas aqui, né? A Sim, palavra-chave que eu costumo falar para isso, eu acho que se eu tivesse que sintetizar essa live, seria nisso. É contribuição. Como que essa janela vai contribuir? Ela não resolve os problemas. E sim, existem casos que você precisa levantar a mão, pedir ajuda e conscientizar o cliente de outros indicadores ali dentro da construção dele, que não é só a janela, de que exato. é todo o ambiente. E tem que sempre apontar, olha, a janela, ela é o ponto mais frágil da fachada, sim, sem sombra de dúvidas. É o buraco. Exato. Se você analisar ali a parede, tudo certo, se vê a espessura do bloco, você vai conseguir fazer esse parâmetro, mas é, não é porque ela é o ponto mais vulnerável da fachada que você melhorando o percentual de isolamento dela, você vai resolver todos os problemas. Não é só isso, não. Então, é sempre indicar a nossa contribuição, ela vai ser uma contribuição muito boa. Trabalhe com dados, por exemplo. Hoje, a janela que você tem é uma janela que ela se classifica em classe C da norma. A minha é classe A. Então, você vai ter uma redução significativa nessa área da janela onde ela contribui. Eu acho que aí é um Né? ponto muito importante, né? Você deixar isso muito claro e não ter medo de perder a venda por isso, né? Eu sempre digo Exato. assim, ó, trate o seu cliente com respeito e passe para ele exatamente o que você pode fazer e o que você está disposto a se comprometer com ele. Eu acho que é isso. Hugo, eu só tenho a agradecer. Eu te desejo, assim, muita sorte no Rio de Janeiro. Para mim, quando eu morei no Rio de Janeiro, foi muito bom, eu cresci muito, eu aproveitei tudo, eu visitei tudo, eu acho assim, o clima, ainda mais agora, né? E bem nessa época que eu morei aí, abril, maio, que pra gente ainda é calor, mas o carioca começa a chamar de sol frio. Eu lembro que o meu porteiro dizia assim, eu ia pra praia, ele dizia assim, lá vai esse povo do sul curtir esse sol frio e tava 32 graus. Né? Eu me diverti muito, eu cresci muito como pessoa, foi uma mudança de cultura muito grande. Eu vinha de um negócio muito fechado na caixa, né? E aí você tem um mar de oportunidades. Eu quero desejar a você aí na Casa Nova, no Rio de Janeiro,
muita saúde, muita paz e muito sucesso, menino. E continua sendo meu menino das normas. E agora que você não sabe quem é Snarf Chitara, eu vou continuar te chamando de menino para sempre. E você vai sair dessa live e vai pesquisar, tá? E vai até assistir os desenhos animados que aparece eles. Mas assim, eu espero realmente. Eu queria te ver aqui em Balneário, descer para BC, tá? Que a gente vai ter Falei. alguns cariocas, dia 26 de maio. Vamos estar por lá. E com certeza a gente vai se ver em vários eventos. Ah, com certeza, com certeza. Para mim, Priscila, foi uma honra participar. O Wagner que tá aí, eu até comentei Tá com ele, eu falei, aí. irmão, você comentou Ô, alguma meu coisa com a irmão, Priscila? Eu falei, que eu sou paulista, né? Pô, meu irmão, você comentou alguma coisa com a Priscila? Ele, não, de forma alguma, foi ela por ela mesma. Eu falei, então tá bom. Eu falei, esses dois andam juntos, eles estão tramando muitas coisas juntos, tem que perguntar. Mas para mim, Priscila, foi uma honra receber o teu convite. É muito bom estar aqui, né? Tá de volta numa live e falar que daqui para frente a gente tem muita coisa boa para fazer. Vou estar cada vez mais ativo aqui nessa plataforma aqui, que é o Instagram. Sempre que eu conseguir contribuindo, né, com os conteúdos, com as experiências que eu vamos fazer umas participo, que eu tenho collab aí aqui. de dicas. É isso aí. É isso aí. Vamos sim. E vamos junto. Obrigadão. Uma boa semana para todo mundo. Que aproveitem bem o feriadão que está chegando aí. E eu volto para a live com o Wagner na quinta-feira às 7, eu acho, ou às 8. Acho que é às 7. Né, Wagner? A gente vai. Ó, o Lion. Essa pessoa aí tem mais de 30. O Lion é o gato que eu ainda quero. Que eu já tenho o Snarf e a Chitara. Falta o Lion que eu quero um laranjinha. Beijo, Agora eu me liguei, pessoal. hein? Agora eu me liguei. Logo no final. Tchau, Tchau, tchau. tchau.